Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Metodologia Jurídica A e hoje eu quero falar de um tema diferente daquele que eu estava trabalhando nas últimas aulas, que eram aí dos métodos de interpretação, para falar um pouco sobre a equidade. Equidade esta que, para o nosso ordenamento jurídico brasileiro, é tratada muitas vezes como aí uma das fontes do direito possíveis do juiz se valer para tomar as suas decisões nos casos concretos a ele apresentados. Agora, como que exatamente o juiz irá se valer da equidade? Afinal, a equidade, que tem aí uma aproximação muito grande com o sentimento de justiça, poderia acarretar para nós a ideia de que o juiz estaria motivado por uma questão meramente subjetiva. Ou seja, que a sua decisão seria então simplesmente tomada a partir daquilo que ele considera justo no seu íntimo. Mas devemos admitir dessa forma que seja tomada uma decisão diante de um ordenamento jurídico em que pese algumas distinções aí doutrinárias, algumas posições que nós temos aí críticas, parece estar bastante calcado em um positivismo jurídico que exige principalmente uma objetividade na aplicação do direito, salvo exceções que admitem aí uma apreciação subjetiva? Vamos então entender isso daí a partir aí primeiro do conceito em si de equidade. Veja que a ideia de equidade ela é bastante aí difícil de ser aí trazer alguma definição. Nós temos complicações em razão da equidade abarcar dentro dela vários significados. Significados esses que são próximos, que têm relações entre si, mas que não significam, não querem dizer que são exatamente iguais. Eu quero apresentar para vocês aqui, na aula de hoje, né, 5 significados distintos, 5 acepções possíveis da equidade para vocês compreenderem. A primeira delas é que a equidade seria aí uma ideia de igualdade. Ou seja, o princípio de justiça está relacionado a um princípio de igualdade. Pegando também aquele brocardo jurídico, bem conhecido por vocês, do sum quic tribuere, ou seja, dar a cada um aquilo que lhe é seu, né? Aquilo que lhe pertence. Então, quando eu falo da ideia nessa primeira acepção envolvendo as concepções de justiça, eu tenho que pensar em tratamentos iguais. E que recorda a nós que a igualdade pode ser encarada de duas maneiras distintas. Posso falar de uma igualdade que é tratada somente de questão formal, ou seja, há uma previsão genérica de que todos são iguais, o que não necessariamente reflete na realidade das coisas. Então, se pudermos pegar aqui algum exemplo, nós podemos pensar até na própria Constituição, artigo 5º, caput inciso 1º, né? Se falasse tão somente que todos são iguais perante a lei. Ou seja, que não teria então essa acepção de tratamento desigual para se chegar à igualdade. O que mostra que o sistema encara como todos iguais, mas ainda assim nós podemos ter distinções na realidade que mostram que na prática não somos tão iguais assim. E temos também a outra ideia da igualdade, outra ideia de isonomia, né, material, que aí sim nós temos tratamentos desiguais dentro da nossa sociedade. Mas essa desigualdade se justifica pelo fim que se pretende atingir, ou seja, que se pretende atingir uma igualdade entre as pessoas. E aí então nós podemos pensar nessa primeira acepção de equidade que tem relação direta com a ideia de igualdade, nós podemos pensar naquelas considerações feitas aí anteriormente na disciplina sobre códigos fracos e códigos fortes. Podemos entender que se a justiça, a igualdade,
é entendida como um código forte, nós teremos a igualdade formal e material. Por quê? No momento em que eu trato a justiça como um código forte, eu estou delimitando e forçando que haja uma interpretação dela profunda, que haja então uma aplicação ampla dessa concepção de justiça e que todos devem obedecer os ditames da igualdade. Então, se eu estou em uma situação desigual, essa desigualdade só pode existir se for justificada pelo objetivo de igualdade, de justiça. Então, justiça, como um código forte, é então admitir a isonomia formal e material. Veja que poderia causar confusão em razão de a gente pensar que o código fraco possibilita diversas possibilidades, né, diversas hipóteses de sentido atribuído àquele termo. Mas veja, se eu tenho a atribuição diversa, variada do termo de justiça, significa que eu tenho aí uma pulverização da ideia de justiça. E o que pode ser justo para uns não é justo para outros. E daí então nós perdemos a ideia de universalização da justiça. Nós perdemos, portanto, a ideia de que a justiça deve ser aplicada igualmente entre todos e que então todos devem ter iguais oportunidades se cumprirem os mesmos requisitos e estiverem numa situação igual. Ou seja, o tratamento desigual somente diante de uma desigualdade. Por isso, então, em uma sociedade que admite corrupção, numa sociedade que admite aí favorecimentos, que admite então que grupos sociais fiquem distantes das decisões coletivas e não sejam aí então incorporados dentro de políticas públicas, nós temos uma sociedade, portanto, em que a justiça é entendida como um código fraco, que ela pode ser flexibilizada conforme os interesses das camadas sociais. E isso, obviamente, é muito ruim, porque se nós temos um direito, um ordenamento jurídico que, embora formalmente trate de questões de validade, temos também que prestar atenção no fundo ético desse direito, que ele trata da justiça, né? Pensar num conhecimento filosófico que ele busca chegar à justiça, então a gente tem um ordenamento jurídico que, na verdade, está se distanciando da justiça. Nós temos um ordenamento jurídico que favorece apenas pequenos grupos, indivíduos, né? Temos aí então aquele ordenamento que não atende a todo o povo de um determinado estado. Tá? Então, essa é a primeira acepção. A ideia de um princípio de justiça que atenda a um princípio de igualdade formal e material. A segunda acepção que eu quero trabalhar aqui com vocês, né, é aquela que era trabalhada pelo Aristóteles, que é a ideia de que a justiça tem, na verdade, distinção da equidade. E por que tem distinção a justiça da equidade? Porque a justiça seria uma régua rígida. Ou seja, todo mundo precisa se enquadrar exatamente naquilo que está previsto na norma, naquilo que é considerado justo. Ou seja, não há maleabilidade nenhuma. É o que desde a antiguidade se faz aí referência, né, que nós temos então como uma metáfora para isso, a ideia do leito de Procusta, né? Um leito então que é pequeno demais para a pessoa e que a pessoa deve se adaptar ao tamanho dele. Então corta-se os pés ou corta a cabeça para a pessoa ficar exatamente do tamanho desse leito. É o que acontece na ideia de justiça nessa acepção. Você deve se encaixar exatamente naquilo que a regra, no nosso caso, a regra jurídica, está demandando. Mas veja, isso
obviamente, não é você ter um tratamento que chegue aí a, de fato, efetivamente praticar justiça. Por isso, então, é preciso que você olhe também para a equidade. E se a justiça é uma régua rígida, a equidade é uma régua flexível. Porque a equidade se molda ao caso concreto. Que daí então nós temos como metáfora a régua de Lesbos, né? Que era uma régua flexível, feita por cordas e que se amoldava, portanto, à estrutura de que estava sendo medido. Né? Então, se tinha uma curva, se era redondo o objeto, a régua de Lesbos se moldava a esse objeto. E é assim que a equidade deverá então funcionar. Ela deverá então olhar para o caso concreto e dar a sua solução, né? Adaptada, adaptável aí a esse caso concreto. Então veja que nessa segunda acepção, então, nós teríamos que, no mundo ideal, né, naquele mundo utópico, pensar aqui numa ideia de que há uma combinação entre aquilo que é justiça e aquilo que é equidade. A justiça estabelecendo os parâmetros, então, dando aí para o intérprete da lei até quando se estende aquele direito ou aquele dever. Mas a equidade trabalhando com esses parâmetros, permitindo aí, quando necessário, quando vislumbrado pelo julgador, que haja uma relativização, que haja então uma conformação dos parâmetros legais, dos parâmetros de justiça. A terceira acepção que eu quero aqui trabalhar com vocês, né, é a ideia de que a equidade como uma virtude, ela acaba sendo um dever e um direito do magistrado em si. Como assim? Que na verdade a equidade estaria relacionada com a atividade jurisdicional, entendendo que o magistrado deve dar soluções para os litígios que são a ele apresentados. Ao mesmo tempo, há um direito, e aqui dentro de uma concepção justnaturalista, há um direito dele natural, dele de distribuir justiça com equidade. Então, ao mesmo tempo que falamos de um dever de solucionar os litígios, ele tem um direito advindo da natureza da sua atividade que lhe dá esse poder de solucionar os litígios. Tá? Quarta acepção que eu quero falar aqui de equidade para vocês seria no ato de julgar em si. Que aqui então, no momento em que o magistrado profere a sua decisão, ele dá uma sentença, por exemplo, ele então está se valendo da equidade. Ou seja, ela só apareceria nesse momento do julgamento. Não falaríamos então de equidade no momento aí de apreciação anterior, de reflexão sobre os atos praticados, sobre as provas produzidas, nada disso. Teríamos somente equidade nesse momento. Uma forma, então, de expressão do direito em si. Né? Aqui talvez seja a concepção mais, digamos assim, singela dentro das acepções que estou passando para vocês. Mas é uma forma também de se pensar a equidade, embora parece que ela, obviamente, é muito mais ampla do que simplesmente um ato de julgar. Né? A quinta acepção que nós temos aí para a equidade é ela sendo aí um sinônimo, né, uma ideia de jurisprudência. E aqui a gente está misturando a ideia de equidade muito mais com a ideia da equity do próprio common law. Ou seja, que aqui nós temos um sistema próprio um sistema de justiça próprio que se baseia em decisões equânimes. Ou seja, aqui nós temos um momento histórico que o common law desenvolveu um sistema em que o rei, né, no caso aí então aquele que tinha a liderança naquele estado, ele tomava as decisões a partir daquilo que ele considerava justo.
Então, as pessoas, quando tinham algum litígio a ser levado a ele, elas então adquiriam o chamado writ. No writ, preenchiam as informações necessárias e encaminhavam para esse rei, né? Caminhavam aí para aquele então que era o líder, para que ele tomasse uma decisão conforme aquilo que ele acreditava ser justo, a decisão que ele entendia ser equânime. E aqui nós tínhamos justamente um problema, né? Que nem sempre a decisão seguia os parâmetros, né, das decisões anteriores. E isso é um problema que traz uma grande insegurança. Tanto que esse sistema de equity acabou aí então sendo cada vez menos aplicado com o avanço da linha histórica e hoje em dia o common law em si tem um outro desdobramento, né, como uma segunda linha e que vai trabalhar muito mais com a ideia de precedentes, com a ideia então de nós termos decisões anteriores que podem vincular o entendimento posterior, salvo se houver aí então a distinção, o distinguishing da próxima decisão, né, em razão dos detalhes do caso concreto. A equity ainda existe em situações extremamente raras, tá? O sistema aí de common law, mas como não é muito aplicado, a gente quase que desconsidera a sua existência atualmente, tá? Então veja, 5 acepções diferentes de equidade e que, embora tenhamos essas variedades aí de ver a equidade em si, veja que tem a sua proximidade e são todos sentidos possíveis de se trabalhar com essa equidade. Visto então essas possibilidades, podemos começar a trabalhar com as espécies de equidade que nós temos aí nos sistemas jurídicos, sobretudo no ordenamento jurídico brasileiro. E a primeira espécie que eu quero fazer, as primeiras espécies, melhor dizendo, que eu quero fazer referência aqui para vocês, né, é a classificação que se divide a equidade em equidade legal e equidade judicial. O que é a equidade legal? É aquela que está prevista, está contida no próprio texto da lei. Ou seja, o texto em si vai fazer referência à equidade, né? O texto da lei faz referência à equidade de maneira direta, explícita ou implícita. Então, quando a lei, por exemplo, faz referência a algum comportamento que deve ser tomado de maneira razoável, de forma moderada, enfim, coloca aí, então, termos que dão uma abertura para o intérprete aplicar aquela norma com maior ou menor intensidade, nós estaríamos falando aqui de uma equidade legal, em um texto que admite a equidade de forma implícita. E explícita é óbvio, quando a palavra equidade, né, o termo equidade, está na própria legislação, no próprio dispositivo legal. Agora, a outra classificação que eu quero trazer para vocês é a ideia de equidade judicial. E o que é a equidade judicial? Veja, como o próprio nome diz, é aquela que incumbe ao magistrado dar efeito. Ou seja, é aqui que o juiz em si aplica a equidade tratando com justiça o caso concreto, verificando então as peculiaridades do caso concreto, da situação que está diante dele e toma uma decisão que seja justa para solucionar. Outra classificação que nós temos para a equidade também é dividi-la entre equidade civil, equidade natural e equidade cerebrina. Cerebrina com C, tá? O que significa, então, equidade civil? De novo, equidade civil é aquela que está numa determinação e um dispositivo legal. Então, está contido na própria lei em si. A equidade natural faz referência ao direito natural em si, naquela terceira acepção que eu trouxe para vocês de equidade.
na ideia, então, de que o juiz tem esse direito natural e dever de distribuir justiça, de aplicá-la ao caso concreto, né? Tratar, então, as partes de maneira equânime. E a última classificação é a da equidade cerebrina. E o que significa equidade cerebrina? É aquela que, na verdade, é uma falsa equidade, que não é verdadeiramente um tratamento justo, mas que há uma aplicação, né, uma interferência do sentimento do próprio juiz, em que ele, no momento que está decidindo um caso concreto, ele não está decidindo conforme a equidade que nós podemos, talvez, extrair do sistema jurídico em si, ou construir em cima desse sistema. Mas, na verdade, é uma equidade a partir de uma percepção pessoal, em que o juiz considera para aquele caso concreto a justiça que ele tem para si. Então, veja, podemos dar um exemplo aqui hipotético somente para entender isso de maneira fácil, né? Vamos ignorar um pouco questões aqui, talvez de impedimento, suspeição, só para facilitar um pouco o exemplo. Vamos imaginar que um determinado juiz ele está com um problema com alguma empresa de telefonia móvel. Então, digamos que ele está sendo cobrado indevidamente os valores e ele não consegue resolver o problema por meio do atendimento telefônico, pela internet, com essa empresa. E aí, por alguns meses já, ele está sendo cobrado indevidamente na sua conta aí de uso sei lá, de dados móveis e tudo mais. Eis que, depois dessa dor de cabeça gigantesca que ainda persiste para esse juiz, chega para ele uma causa em que uma parte, um consumidor, está tendo um problema semelhante ao dele. E esse consumidor, então, propôs uma ação pedindo para condenar aí essa pessoa jurídica, né, essa empresa. Veja só, nessa situação aí, o juiz pode, por uma razão de um sentimento pessoal dele, resolver condenar, por exemplo, uma indenização aí absurdamente alta com um sentimento de vingança, com um sentimento aí então pessoal de fazer justiça, mas como um justiceiro nessa causa. Por quê? Ele consegue aí ter então uma empatia pelo sofrimento desse consumidor, só que uma empatia que ultrapassa aquela percepção que o magistrado tem que ter para a causa, mas uma empatia que faz ele, de certa maneira, se substituir na posição que está o consumidor. Veja, aqui então, embora possa ser uma decisão justa a condenação dessa empresa de telefonia móvel, há injustiça no momento em que ele exacerba, ou melhor dizendo, o valor indenizatório em razão aí desse desgosto, né? Dessa então dissabor que ele tem com essa empresa, tá? Então veja, aí é um grande exemplo que nós temos de uma equidade cerebrina, uma falsa equidade no momento da fixação do valor indenizatório. E isso nós conseguimos perceber também em outros aspectos. Um problema contemporâneo e importantíssimo que nós temos, o ativismo judicial. No momento que falamos aí da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, no momento então que o Judiciário se substitui o Legislativo e o Executivo comandando então as diretrizes legais ou até mesmo as políticas públicas, nós temos aí uma equidade cerebrina. O juiz, então, sob o fundamento falso de estar fazendo justiça no caso concreto, ele está transmitindo um sentimento pessoal, né? Então, o ativismo judicial é um grande exemplo aí de equidade cerebrina, né? Muito bem. Com isso, falado então essas classificações, nós podemos também trabalhar aqui com
com as formas com que a equidade ela é encontrada no nosso direito. E temos três maneiras aí possíveis de se encontrar a equidade no direito brasileiro. A primeira, né, são nos textos expressos em si. Os textos, então, que falam da equidade, né, fazem referência imediata a ela. E onde nós encontramos isso? Vou dar aqui dois exemplos para vocês. Olha aí na sua tela, primeiro, a Lei 9.099. A Lei 9.099 diz que o juiz, né, aqui que seria o juiz do juiz arbitral, tudo mais, ele vai então adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, né? Obviamente, aqui além dos juízes arbitrais, aqui dentro, né, que são os juízes leigos, dentro da Lei 9.099, também podemos falar do togado, que ele não é impedido de também pensar na decisão mais justa e equânime, mas veja, aqui o artigo 6º da Lei 9.099, que trata aí do juizado especial cível, faz referência imediata, então, à equidade. Também encontramos, para sair um pouco da ideia da justiça estatal, na própria lei de arbitragem, a Lei 9.307, nós também encontramos referência à equidade. Olha só, o artigo 2º diz que a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Então veja que nessa justiça aí que não é regida pelo Estado, você pode, como uma das partes que quer levar ao tribunal arbitral, escolher, na verdade, as duas partes em conjunto, né? Escolher que seja decidida conforme o direito estatal, o direito positivado, ou então que o árbitro tenha a liberdade de decidir conforme ele entenda mais justo para o caso concreto, independentemente do direito estatal, né? Então, a gente tem aqui dois critérios importantes e menções expressas à equidade no texto legal. Bom? Agora, a segunda modalidade que nós temos é a referência indireta à equidade, que, então, alguns termos utilizados pela lei dão a entender que está se falando de equidade. E o exemplo que eu posso dar aqui, inicial, é o que está no Código Civil, no artigo 1638, inciso 1º. Veja só, aqui ele diz que perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho. Quando o Código Civil fala em imoderadamente, ele está falando aqui então de um critério de equidade, que o juiz terá que ver diante do caso concreto se o castigo aplicado ao filho foi moderado ou imoderado, ou seja, foi aí para atender de fato questões de educação, né, para fins educacionais do filho, ou então simplesmente foi um castigo aí que envolveu uma violência psicológica ou física a esse filho, tá? Outro exemplo que nós temos também, já estudado aí por vocês anteriormente no curso de Direito, temos o artigo 402 do Código Civil. Olha só, no momento que ele diz aqui, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Ou seja, razoavelmente também é um critério de equidade. É o juiz, então, verificar qual que é a extensão, então, daqueles lucros cessantes que pode ser admitido na fixação da indenização pelas perdas e danos. Bom? Muito bem. Então, a gente tem essas referências aí expressas no nosso ordenamento jurídico e essas referências aí indiretas. E por último, nós temos os textos gerais, digamos assim, que vão tratar então da ideia
da equidade como norteadora da própria atividade jurisdicional e da própria interpretação do ordenamento jurídico como um todo. E aqui a gente tem essa previsão lá no artigo 5º da Lei de Introdução Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Olha aí o artigo 5º, que ele diz que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Veja, no momento em que o juiz deve atender a esses fins sociais e às exigências do bem comum, é como se a lei de introdução estivesse fazendo referência à equidade. Ou seja, juiz, no momento de interpretar a lei, interprete-a conforme o caso concreto. Atenda à demanda, fazendo com que a lei não só estabeleça parâmetros, mas também se amolde às peculiaridades do caso concreto. Então, aqui nós temos então um raciocínio geral e amplo do funcionamento dessa equidade. Tá? E aí, então, nós percebemos o seguinte, que a equidade, ao final, então, né, essa ideia de justiça, ela deve acompanhar a atividade das pessoas submetidas ao ordenamento jurídico e não tão somente ao juiz em todos os seus atos. Ou seja, justiça é um objetivo a ser alcançado? É uma finalidade a ser alcançada? Com certeza. E muitas vezes temos a ideia aqui de que, na verdade, a justiça não é um ponto final, né? Um objetivo que será alcançado e nada mais precisaremos fazer. Mas que, na verdade, a justiça é uma construção permanente. E por isso, não só devemos tentar alcançar essa justiça, como devemos nos valer dela a todo momento, de forma persistente e permanente. Então, no momento em que um juiz vai decidir um caso concreto, no momento em que você vai fazer uso de uma norma jurídica, a sua leitura e execução deve ser de acordo com os ditames da equidade, dos ditames da justiça, para que, ao final, você tenha, de fato, um resultado justo. E aí, para encerrar a nossa reflexão, podemos pensar: equidade como fonte do direito. Como ela, então, se aplicaria? Veja que aí nós temos algumas pistas a partir da reflexão que nós fizemos nessa aula. A equidade, ela vai preencher o ordenamento jurídico, vai estar, então, aí sempre presente no ordenamento jurídico no momento da aplicação das normas. Mas ela, obviamente, serve também de fonte do direito quando não houver qualquer outra possibilidade, qualquer outra norma a ser aplicada ao caso concreto. E aí, o aplicador do direito, o intérprete ou até mesmo aí o juiz, deverá então fazer uso da equidade da seguinte forma: não vendo um sentimento pessoal, mas olhando para os objetivos, as finalidades daquele ordenamento, para que a omissão, quando preenchida pela equidade, não seja aí destoante dos objetivos próprios daquele ordenamento, mas caminhe com ele, para que então tenhamos segurança, tenhamos aí então convergência entre a aplicação do direito e a sua previsão em texto ou previsões normativas. Bom, pessoal, era isso então que eu gostaria de tratar com vocês. E na próxima aula tratamos de um outro assunto aí também bastante interessante, certo? Muito obrigado e até a próxima.